Então aqui estamos com bastante alegria e fazendo aquilo que a gente ama fazer, que é de fato pregar a palavra do Senhor. Eu inicio essa palavra hoje citando um versículo de Salmos 16, o verso 3, Salmos capítulo 16, verso 3. A palavra do Senhor diz assim, ó: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Baseado nesse versículo, eu declaro a você, ouvinte, que vale a pena ser fiel a Deus. Vale muito a pena ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus te fará notável diante dos homens e principalmente diante de Deus, que é o mais importante. Hoje iremos olhar a vida de um homem notável e, através desse olhar para a vida dele, tirar lições da vida dele para as nossas. O texto que nós iremos ler, que vai revelar o nome desse homem notável, é Lucas 2, 25. E aí, não esquecendo do Salmo 16, 3, né? Que os notáveis na terra são aqueles que dão prazer para Deus. E aí, esse homem que nós vamos estudar hoje um pouquinho dele, da vida dele, ele foi, enquanto estava aqui na terra, um homem notável. Leiamos então Lucas 2, verso 25. A palavra do Senhor diz assim, ó: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão é o nome desse homem notável. Então, a partir do verso 25, nós iremos iniciar essa extração dessas lições que Simeão nos ensina e que nós temos a oportunidade de colocar em prática esses ensinamentos da vida de Simeão no nosso viver. Baseado no verso 25 que eu acabei de ler com vocês, a primeira lição que eu quero trazer nesta tarde aqui no programa Esperança em Cristo é que o nome Simeão significa aquele que ouve. Simeão, então, baseado no significado do seu nome, ele era um homem que ouvia, ou seja, ele era um bom ouvinte. Ele era um bom ouvinte. E essa é uma qualidade que todo ser humano deveria ter: saber ouvir. Nós temos muita facilidade, queridos, você há de concordar comigo, de falar muito e ouvir menos. Tem uma música secular mesmo, não é hino, que fala o seguinte, eu não sei, nem lembro direito quem canta essa música, mas me veio à memória agora. Essa música, um trecho dela diz basicamente o seguinte: quem fala pouco, saca tudo. Saber ouvir é mais saber. E aí, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar então da vida de Simeão é que Simeão era um bom ouvinte. E Deus quer que nós também sejamos bons ouvintes, principalmente bons ouvintes de coisas boas, bons ouvintes da sua palavra.
Tiago, capítulo 1, verso 19, diz o seguinte, Tiago, capítulo 1, verso 19, diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como temos dificuldade de ouvir. Por isso a palavra de Deus diz: irmãos, vocês devem estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Precisamos ser bons ouvintes, assim como Simeão. Esse então é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar da vida de Simeão. O segundo ensinamento que nós podemos tirar da vida de Simeão, ainda no verso 25 que nós lemos agora há pouco, no verso 25 diz que Simeão era um homem justo. Portanto, se nós quisermos ser também notáveis na terra, e se nós quisermos, baseado lá no Salmo 16 que nós lemos, Salmo 16:3, se nós quisermos dar prazer, alegria para Deus, nós precisamos também ser justo. E o que é justo? O que é ser justo? Justo é aquele que age com justiça. É aquele que não toma partido. É aquele que é considerado justo, não por ele mesmo, não pelo homem, mas justo por Deus. Esse é o justo. Assim como Simeão, meu querido, que está ouvindo o programa Esperança em Cristo agora, eu digo para você, meu querido, seja uma pessoa justa. Haja com justiça. Não tome partido. E busque ser justificado não pelos homens, mas por Deus. Segundo ensinamento, então. Terceiro ensinamento que nós podemos tirar da vida de Simeão. Ainda no verso 25, esse verso diz que ele era piedoso. Piedoso é aquele que demonstra afeição a Deus. Piedoso é aquele que tem temor a Deus. É aquele que vive uma vida devotada e obediente. Isso é ser uma pessoa piedosa. E eu digo para você, meu querido, busque ser uma pessoa piedosa. Busque ser uma pessoa piedosa. Tenha afeição por Deus e pela sua palavra. Tenha temor a Deus. Viva uma vida devota ao Senhor. E viva uma vida de obediência. Assim como viveu Simeão, um homem notável. Em quarto lugar, ainda no verso 25, Simeão tinha esperança. Você me pergunta, esperança de quê? Simeão tinha esperança da vinda do Salvador. Por ser um bom ouvinte, ele com certeza já tinha ouvido diversas vezes sobre o Messias, sobre a vinda do Salvador. E ele acreditou nessa palavra. Ele deixou essa palavra entrar no seu coração. E essa palavra dentro do seu coração trouxe a ele esperança. Meu querido, você também precisa viver uma vida de esperança em Deus, assim como Simeão. Simeão tinha esperança. O final do verso 25 diz que ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. Que você possa estar vivendo essa vida de esperança no Senhor Jesus Cristo. Que você possa
está vivendo essa vida, sim, essa vida cheia de labuta, essa vida cheia de dores, essa vida cheia de sofrimentos e perdas, mas que mesmo com toda dificuldade você possa dizer: eu estou enfrentando tudo isso que eu estou enfrentando, mas eu creio no meu Salvador, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele um dia há de voltar para me levar para passar a eternidade com Ele. Isso é viver esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Simeão esperava a primeira vinda de Jesus. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus, porque a primeira ele já aconteceu. A primeira já houve, ele já veio a essa terra. Ele viveu até os 33 anos de idade. Ele foi morto na cruz, mas ressuscitou para nos dar essa esperança, para nos dar vida eterna. Em quinto lugar, Simeão, de acordo com os versos 26 e 27, o Alan vai colocar para nós aí os versículos. De acordo com esses versos, Simeão, ele tinha intimidade com o Espírito Santo, mas não somente intimidade, ele era guiado pelo Espírito Santo. Leiamos então os versos 26 e 27 de Lucas capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então isso aqui eu vejo nesse versículo intimidade. Ele tinha intimidade com o Espírito Santo a tal ponto do Espírito Santo revelar para ele as coisas que ainda iam acontecer. Revelar ali o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Isso é intimidade com o Espírito Santo de Deus. Verso 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então, além de ser íntimo do Espírito Santo, Simeão também era movido, ele era guiado pelo Espírito Santo. Meu querido ouvinte, que você possa pegar esses ensinamentos, essas lições que Simeão está nos trazendo essa tarde e colocar em prática na tua vida. Seja um ser humano, seja um crente íntimo do Espírito Santo. Seja um crente guiado pelo Espírito Santo. E você será bem-sucedido em tudo aquilo que você intentar fazer, em tudo aquilo que você planejar, porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo acertam mais e erram muito menos. Simeão, então, era íntimo do Espírito Santo e ele também era guiado pelo Espírito Santo. Que você também possa ser assim como Simeão. E o último ensinamento, a última lição que nós podemos tirar da vida de Simeão está no verso 28, Alan. Versículo 28, que nós vamos ler agora. Está a última lição que nós podemos tirar da vida de Simeão. Verso 28 de Lucas 2 diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Só, por enquanto, só essa parte. Daqui a pouco nós vamos ler os versos 29 e 30. Mas esse último ensinamento, essa última lição que Simeão nos traz nessa tarde é que Simeão recebeu Jesus como Salvador. Ele acreditava que aquele menino pequeno que estava nos seus braços era de fato o Cristo do Senhor, era de fato o Messias, aquele que havia de vir ao mundo para nos trazer salvação. Ele acreditava que aquele menino era o Salvador do mundo. Então ele recebe Jesus como Salvador. O ensinamento aqui é que assim como Simeão recebeu Jesus como seu Salvador, meu querido que está ouvindo o programa agora, se você ainda não fez isso, faça hoje. Não deixe para amanhã. Receba Jesus, assim como Simeão, como Salvador da sua vida. Receba-o. Reconheça que você é um pecador e receba-o
como Senhor e Salvador da sua vida. Nos versos 29 e 30, que nós vamos ler agora, nós vemos os resultados que acontecem na vida de todo aquele que recebe Jesus como Salvador. O resultado que acontece na vida de todo aquele que recebe Jesus como Salvador. Versos 29 e 30, a palavra do Senhor diz assim. Vou ler o 28 para ficar mais fácil o entendimento. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Qual o resultado que acontece na vida de todo aquele que recebe Jesus como Salvador? O primeiro deles, perda do medo da morte. Simeão perdeu o medo. Ele disse, Senhor, se o Senhor quiser me levar agora, eu estou pronto. Agora, Senhor, já podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meu querido, quando o homem, uma mulher, o ser humano, entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, ele perde o medo da morte. Ele perde o medo da morte. Simeão, em outras palavras, ele disse, eu já estou pronto para morrer. Se o Senhor quiser me levar agora, eu já estou avançado em dia, já estou sentindo muitas dores. Então eu já estou pronto para ir para a casa do papai. Então a primeira o primeiro resultado que acontece na vida de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus é a perda do medo da morte. E o segundo, segurança da salvação. Ele sabe que agora ele tem vida em Cristo Jesus. Meu querido, nessa tarde que você possa, assim como Simeão, ser um bom ouvinte. Que você possa, assim como Simeão, ser justo, ser piedoso. Que você possa viver a tua vida baseada na esperança que Jesus dá. Que você possa, se ainda não fez, receber Jesus como teu Salvador. Se assim você fizer, você não terá mais medo da morte. E você terá segurança da sua salvação. Que Deus abençoe você com essa palavra.